Olá, sejam bem-vindos ao curso Mineração de Dados, Mídia, Política e Internet. Meu nome é Marcelo Alves, eu vou ser instrutor desse curso aqui na Claxo. Esse curso ele tem o objetivo de pensar de forma geral como que se deram as transformações na comunicação política nos últimos 10, 20 anos, que permitiram, por exemplo, que no Brasil um candidato que veio das franjas ideológicas políticas, um candidato extremista, com um discurso de perseguição aos oponentes, de eliminação dos adversários, sem nenhum tempo de televisão, um condicionante que sempre foi muito importante para a construção de candidaturas nacionais, que pudesse, a partir de uma mobilização muito forte de comunicação digital, de um uso muito intenso de mídias sociais, da internet e do WhatsApp, construir a sua campanha a presidente e ser eleito presidente do Brasil em 2018. Óbvio que eu estou falando aqui do Jair Messias Bolsonaro, como um exemplo de como que os sistemas midiáticos nacionais eles vêm mudando nos últimos anos e como isso vem causando transformações do ponto de vista tanto da comunicação e da política. Então a gente vai tentar um pouco nesse curso tentar compreender esses cenários de transformações da mídia recente que levam a esses fenômenos como a ascensão da direita de forma geral no Brasil e no mundo. Meu nome é Marcelo Alves, eu sou doutorando em comunicação pela UF. No meu mestrado eu escrevi a dissertação, que saiu um livro recentemente que chama Vai para Cuba, a gênese das redes de direita no Facebook. Eu publiquei essa dissertação esse ano e o texto ele trata da criação de redes de máquinas de informação da milícia digital da direita, especificamente no Facebook, ainda na eleição de 2014. Então eu vou tratar um pouco nesse curso de achados, de resultados das minhas pesquisas empíricas e também de colegas que vieram estudando e analisando esse cenário de transformações nos sistemas midiáticos e o surgimento dessas redes muito fortes de comunicação de direita no Facebook e em outras mídias sociais. Eu continuei estudando o tema desde então. Nesse momento eu estou terminando minha tese de doutorado, que tem um título ainda provisório, de Desarranjo da Visibilidade e Desordem Informacional entre 2013 e 2018 no Brasil. A ideia dessa pesquisa, que é a minha tese de doutorado, é fazer um estudo longitudinal. É muito raro você encontrar análises de dados, resultados robustos com a evolução longitudinal, ano após ano, da modificação dos fluxos informacionais em plataformas como o Facebook. Então, nesse estudo eu fiz uma análise entre 2013 e 2018, são 6 anos de amostra de dados, tem algo entre 7 a 8 milhões de publicações que foram realizadas no Facebook para tentar compreender como em 6 anos o cenário mudou do fluxo de informação. Eu cheguei a achados bem interessantes, eu vou comentar algumas das nossas aulas aqui. Então eu vou trazer algumas coisas sobre a minha pesquisa, minha tese de doutorado ainda em andamento. Eu sou jornalista de formação, eu sou jornalista formado, mas eu nos últimos anos tenho tido um interesse muito grande na virada computacional das ciências sociais e métodos digitais. Desde então eu tenho me dedicado muito ao aprendizado de linguagem de programação em R. Então, grande parte das análises, dos processos, dos desenhos de pesquisa, das metodologias que eu desenvolvo, elas estão embasadas fortemente em linguagem de programação, em análises estatísticas, em análises computacionais. Eu vou trazer um pouco dessa virada metodológica que é necessária para dar conta desse fluxo gigantesco de dados que circulam em tempo real nas plataformas. E vou tentar dialogar um pouco também entre as questões teóricas, a abordagem teórica da comunicação política e as abordagens mais empíricas com os últimos achados e propostas metodológicas. Recentemente eu estudo processos aplicados de mineração de dados digitais com foco em objetos de comunicação política. Esse curso tem alguns objetivos gerais. A proposta do curso foi trazer uma interface entre mineração de dados e comunicação política, mas para isso eu achei que não seria tão interessante eu ir direto para falar sobre ferramentas, sobre métodos. Então a ideia inicial é compreender principalmente quais são
qual que é o panorama da bibliografia de comunicação política recente, quais são os desafios teóricos que a gente, como pesquisadores, tem enfrentado que demandam uma certa virada metodológica. Então, para isso, eu vou falar muito sobre estudos clássicos e contemporâneos de dinâmicas de mídia política, tentando encontrar continuidades e rupturas em relação dos meios de massa em relação aos meios digitais que a gente tem como objeto hoje. Eu vou, para isso, elaborar um panorama sobre a literatura especializada da área, mostrando resultados do debate internacional e do debate nacional, e debater, propor, compreender quais são as habilidades necessárias para que se execute projetos empíricos, dado esse volume imenso de dados que a gente dispõe hoje com Facebook, Twitter, Instagram, com as mídias sociais. Então, a gente fala de objetos que são rastreáveis, ou seja, que são procuráveis, buscáveis. A gente pode baixar um conjunto de dados, armazenar no nosso computador e desenvolver modelos analíticos para pesquisa empírica. Então, com o objetivo geral do curso é fazer essa interface, esse panorama entre questões teóricas da comunicação política e aplicações em desenvolvimentos empíricos com métodos digitais. Para isso, eu vou precisar debater um pouco das evoluções de sistemas midiáticos, como a hibridização contemporânea da relação entre tecnologias, atores e gêneros na internet. Eu vou apresentar em uma das aulas o conceito de plataformização da web e como isso impacta fundamentalmente os processos jornalísticos de fluxo de informação e as campanhas políticas. A gente tem fenômenos muito interessantes como a campanha do Donald Trump em 2016, as campanhas do Barack Obama, elas são completamente diferentes entre si, eu vou tratar disso nas aulas. Eu vou mostrar muitos estudos de casos recentes sobre campanhas políticas, tanto no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Um estudo meu que eu fiz junto com um grupo de pesquisa aqui do Rio de Janeiro sobre fluxos de informação, sobre como que o WhatsApp foi apropriado para a eleição. Vou tratar um pouco de arcabouços metodológicos, as transformações em desenhos de pesquisa empírica com dados da web e também mostrar a usabilidade, a aplicação, como que se utiliza algumas das ferramentas acadêmicas que são elaboradas para pesquisa digital. Então a gente tem um conjunto muito grande de ferramentas que facilitam demais a vida do pesquisador. Um dos objetivos do curso vai ser mostrar, listar quais são essas ferramentas e identificar quais são as oportunidades e limites delas para as pesquisas empíricas de dados digitais. Eu pretendo nessa aula apresentar rapidamente o curso e introduzir alguns dos conceitos que eu vou desenvolver durante as 12 aulas. Então, essa primeira aula chama Mídia e Política no século XXI, com a ideia de apresentar um pouquinho do sistema midiático híbrido, só introduzir mesmo o conceito para que ele seja desenvolvido nas próximas aulas. Na aula 2, eu vou tratar do impacto das mídias digitais para o jornalismo, especificamente como as mídias sociais, as plataformas digitais, elas mudam completamente os hábitos de consumo de informação e isso gera fenômenos diferentes para análise, principalmente o crescimento de fake news ou de hábitos de consumo de informação quase inteiramente compostos por informações da web. Na terceira aula eu vou tratar sobre o impacto das mídias sociais na campanha eleitoral, vou traçar um pequeno histórico sobre as transformações na campanha estadunidense, falar um pouco da campanha do Barack Obama, as diferenças para a campanha do Donald Trump e tratar um pouco do contexto brasileiro, de como que em 10 a 15 anos de campanha digital, o processo comunicacional das campanhas mudaram radicalmente de uma campanha muito focada em meios de massa, especialmente a TV, para uma campanha hoje que é quase uma bricolagem entre arquiteturas completamente distintas de comunicação digital, que juntam WhatsApp, Facebook, Twitter, plataformas de websites, entre outros. Na aula 4 eu vou tratar um pouquinho de resultados ainda emergentes da minha pesquisa, de pesquisas internacionais, que tratam sobre dois temas, o desarranjo da visibilidade, que é a capacidade de atores antes periféricos de mídia independente, mídias alternativas, conseguirem muita visibilidade, ou seja, muita capacidade de atrair exposição midiática nas mídias sociais. E isso desarranja de alguma forma a visibilidade, os critérios de visibilidade postos no meio de comunicação, de um lado, e a desordem informacional que isso causa. Então, se atores com outras propostas de critérios de noticiabilidade, de outras propostas de definição do que é notícia, dos processos de apuração,
conseguem ter muita visibilidade. Isso causa uma certa desordem informacional, uma capacidade tanto para a propagação de desinformação quanto para a propagação de informação que ela não está pautada necessariamente nos cânones, nos valores canônicos do jornalismo profissional. Na quinta aula eu vou tratar um pouco de um estudo de caso, aqui mais diretamente relacionado às minhas pesquisas, sobre as redes de direita no Facebook, ou seja, como se compõem, quais são as características, quem são os principais atores e influenciadores das redes de direita no Facebook. Eu vou mostrar um pouquinho dos resultados das análises de redes sociais que eu fui desenvolvendo para entender a formação e crescimento de atores de direitistas no Facebook, que acabaram influenciando fortemente as eleições recentes de 2018 no Brasil. Na aula 6 eu vou apresentar outro estudo de caso, agora tratando sobre a campanha no WhatsApp. Então, a campanha no Facebook e no WhatsApp, elas têm características completamente diferentes. No pleito de 2018, na corrida de 2018, surgiu muito fortemente o WhatsApp como plataforma de campanha, o WhatsApp como ferramenta de mobilização, de fluxo de informação, de espalhamento também de fake news, de desinformação, de informações falsas. Então o WhatsApp ele muda bastante a dinâmica de campanha, ele tem uma série de condicionantes que são muito diferentes do Facebook. Eu vou tratar na aula 6 de estudos empíricos que eu tenho realizado sobre as redes do Jair Bolsonaro, do candidato de extrema-direita no Brasil, na eleição de 2018, do ano passado, no WhatsApp. Então essa primeira parte do curso, ela dá conta de apresentar alguns conceitos, um arcabouço teórico, tradicional e contemporâneo da comunicação política, e apresentar também alguns estudos de caso que são interessantes para a gente pensar como que acontece essa transformação da comunicação política no ambiente digital. Então essa é a primeira parte, o módulo 1 do curso. E no módulo 2 eu vou trazer as aplicações em comunicação política digital e aí traçar um pouco das transformações de desenhos de pesquisa, quanto falar um pouco das ferramentas. Na aula 7 eu pensei em tratar um pouco de metodologias emergentes, falar como que desenhos de pesquisa, como processos metodológicos se transformaram completamente para estudar o ambiente comunicacional da web. Então, se até pouco tempo atrás a gente fazia pesquisa gravando, literalmente gravando os programas de propaganda eleitoral que passavam na TV, ou até mesmo recortando os jornais, ou seja, você tinha um N muito pequeno, uma amostra reduzida para fazer um estudo em geral de análise de conteúdo. Hoje você tem uma quantidade imensa de fontes que produzem informação, que circulam informação de forma muito rápida e que mudam completamente os processos de coleta, amostragem, análise de dados. Então eu vou traçar na aula 7 qual foi essa transformação metodológica que passou a comunicação política e quais são os métodos, as habilidades emergentes que apareceram, que vêm aparecendo, o que se chama de métodos digitais ou a virada computacional das ciências sociais. Bom, essa é a aula 7. Na 8ª aula eu vou tratar sobre formação de bancos de dados, especificamente falar sobre a pesquisa computacional e as APIs como canais, como interfaces de coleta de dados. Sempre que a gente vai montar uma amostra de estudo com dados digitais, a gente de alguma forma vai ter algum tipo de contato com APIs, que são esses canais, essas interfaces que as próprias ferramentas, as próprias plataformas como Facebook, Twitter, elas disponibilizam, elas abrem como canal para pesquisadores, para a sociedade civil de forma geral, para terem acesso a uma parte do banco de dados que eles dispõem para análise de pesquisa. Então eu vou tratar um pouco sobre o que são essas APIs, como conectar com essas APIs, como trabalhar, extrair dados dessas plataformas por meio das APIs. Na aula 9, eu vou começar a mostrar ferramentas para extração de dados. Eu vou mostrar especificamente o NetVis, uma ferramenta desenvolvida pela Digital Methods Initiative de Amsterdã, da Universidade de Amsterdã, para extrair dados do Facebook, e vou mostrar a Tags, uma ferramenta desenvolvida para extração de dados do Twitter. Então eu vou mostrar como essas ferramentas funcionam, seus módulos, suas aplicabilidades, até onde elas vão de fato na extração de dados e quais são as limitações que elas sofrem, principalmente no contexto recente que a gente vem passando, de fechamento, de redução do volume de dados que de fato estão disponíveis, abertos para os pesquisadores estudarem no Facebook. Na aula 10 eu vou mostrar uma das aplicações do NetVis,
que é o mapeamento de atores ou de influenciadores e temáticas políticas no Facebook. Então a ideia ali vai ser desenvolver o passo a passo de um processo de mapeamento de atores. Então o mapeamento de atores ele é muito importante para dar conta de como fenômenos são discutidos no Facebook ou no Twitter. Então no mapeamento de atores se aplica a análise de redes sociais para descobrir de fato quais são as interconexões, as relações de compartilhamento ou de como atores se seguem no Facebook. Ele foi aplicado em vários estudos recentes, muito famosos já da área. O mais recente, o livro que saiu, o Network Propaganda, do Yochai Benkler, ele usa esse mapeamento de atores de forma muito constante. Então eu vou mostrar essa aplicação metodológica na aula 10. Na aula 11 eu vou tratar mais especificamente de métodos, processos e resultados de análises empíricas da campanha nas mídias sociais. Então eu vou mostrar alguns dos resultados dos principais estudos e falar um pouco também de como foi o processo metodológico, o que eles aplicaram para compor o banco de dados. Na aula 12 eu pretendo fazer um encerramento da disciplina e mostrar caminhos de investigação futura, tratar de pesquisas, de projetos de pesquisas que estão em surgimento, quais são as principais veias de investigação, as principais abordagens teórico-metodológicas e fazer um encerramento do curso. Então, em geral, são esses dois módulos, um módulo mais teórico, um módulo mais de aplicação do ferramental aplicado de softwares para extração, processamento e análise de dados. Eu vou fazer uma abordagem muito curta de alguns conceitos importantes do que eu chamo de mídia política no século XXI, essa ideia de sistemas midiáticos híbridos, para a gente ter esses conceitos bem definidos para ir para as próximas aulas e aprofundá-los. A ideia de sistema midiático híbrido, a ideia de sistema midiático, em primeiro lugar, ela é definida por um estudo clássico do Harry Mancini, com base em alguns outros autores, que é a ideia de diferenciação dos sistemas midiáticos noticiosos em sociedades complexas de massa. Ou seja, os sistemas midiáticos eles se diferenciam de sistemas sociais e políticos porque eles têm lógicas próprias de atuação. Então, os veículos de comunicação jornalísticos, de comunicação de bens culturais de massa, eles têm uma lógica própria de dramatização, da construção da visibilidade, que acaba diferenciando-se de outros sistemas políticos. Eles operam por lógicas completamente diferentes e eles produzem recursos que são muito importantes para os outros campos. Então, fundamentalmente a produção de informações que pautam completamente a visibilidade dos temas na sociedade, de um lado, e também a formação de opinião pública, o que são recursos muito importantes para atores políticos, para atores sociais, para dar conta de uma certa mediatização da sociedade, uma sociedade hoje que recebe grande parte das suas informações diretamente da mídia, da imprensa de massa. Em geral, essa abordagem é utilizada de forma comparativa para estudar condicionantes históricos, sociais, econômicos e políticos de cada uma das configurações de sistemas midiáticos nacionais. Então, eu não vou entrar em detalhamento sobre o livro, que não é a proposta do nosso curso aqui, mas ele propõe uma série de categorias para que se faça análises comparativas. Uma fundamental é a interface permanente entre sistemas sociais e sistemas políticos com a interface midiática. Essa abordagem, uma das coisas que é mais interessantes sobre a abordagem do sistema midiático é que ela dá conta de um estudo da totalidade, uma abordagem que ela não isola um veículo, um jornal, um rádio ou uma televisão, e estuda somente aquele veículo. Ela tenta dar conta de todo o sistema midiático, de todo o conjunto de atores, de operadores do jornalismo, da comunicação política de uma forma geral, em uma sociedade nacional. Então ela tenta dar conta não somente de um veículo, mas de todo o sistema midiático, que é uma abordagem muito interessante para tentar compreender como que esse sistema midiático vem mudando. O conceito inicialmente proposto, ele é desenvolvido para dar conta da imprensa de massa, que tem características de poucos veículos. Você tem no Brasil, fundamentalmente, entre 5 e 6 famílias que são proprietárias da maior parte dos veículos, das maiores empresas de comunicação. Então são poucos emissores de mensagem, poucos produtores de informação política. Isso leva a maior uniformidade, ou seja, o tipo de modelo jornalístico aplicado, o tipo de produção de informação política, ela é bastante uniforme, assim como também a audiência, ela é extremamente concentrada em poucos canais. Isso também, esse sistema
tradicional, essa imprensa de massa, ela tem uma profissionalização dos processos, das práticas de produção comunicacional, muito vinculada ao jornalismo como profissão, e a burocratização da informação, que é um processo de construção noticiosa extremamente burocrático, com rotinas produtivas, com um certo ciclo informacional que eles constroem diariamente, e isso se faz de forma burocratizada dentro das organizações, dentro das empresas midiáticas. E aí se chega à ideia de relações entre mídia e política, que são relações de troca entre dois campos que são codependentes, mas operam por lógicas completamente diferentes. Então, a imprensa, o sistema midiático, ele tem como principal recurso a produção de visibilidade em grande escala, ou seja, ela é um meio, é um vetor para você atingir a opinião pública, para você conseguir ter visibilidade, exposição midiática e, de fato, levar as suas pautas para a comunicação pública. Você necessariamente precisa passar pelos gatekeepers, pelos meios jornalísticos, pelos repórteres que vão selecionar, filtrar e dar visibilidade para determinados atores em detrimento de outros. Então, a imprensa de massa, ela vai ter como capital essa construção de recursos de visibilidade. Por esse canal que você vai se tornar conhecido. Os políticos, eles dependem desse certo capital de visibilidade midiática para que eles sejam conhecidos. Então, você precisa, de alguma forma, obter exposição midiática, estar na mídia, conseguir circular suas pautas, obter cobertura favorável para que, de fato, você seja conhecido na opinião pública e consiga ter voz de ser eleito. Então, o sistema midiático, ele, de alguma forma, ele concentra um capital de visibilidade midiática que é distribuído entre políticos e essa distribuição é extremamente importante para os políticos serem eleitos. Os jornalistas, pelo seu lado, dependem do que se chama na teoria de definidores primários para construir, para chegar aos insumos noticiosos, ou seja, os jornalistas constroem a notícia a partir de critérios de noticiabilidade, que são muito dependentes do que se chama os definidores primários, ou seja, políticos geralmente em cargos nacionais que têm acesso ao poder decisório, ou seja, ao poder que gera de fato ações que produzem as notícias. Então, os jornalistas eles precisam ter fontes políticas, ser muito próximo de fontes políticas para ter acesso ao insumo noticioso, aquilo que vai depois ser transformado num fato político. E aí tem duas lógicas completamente conflitantes, que é a lógica do furo e do escândalo midiático, ou seja, os jornalistas eles querem descobrir os escândalos, aquelas negociatas que os políticos tentam esconder a portas fechadas, e os políticos tentam afastar, ou seja, operar os jornalistas, tentar apropriar essa lógica midiática para os seus próprios fins, tentando colocar na imprensa pautas que são positivas. Então você tem lógicas completamente distintas ali, uma lógica que é da dramatização, da humanização do furo, do escândalo político, que tenta descobrir processos de corrupção, processos velados de negociação, e os políticos que tentam profissionalizar o acesso à imprensa e ter uma exposição que seja necessariamente positiva, se afastar um pouco dos debates em torno de corrupção, de escândalos negativos. E aí, essa relação entre mídia e política é necessariamente de disputa, cooperação e mútua dependência. Então você tem lógicas conflitantes, mas um depende necessariamente do outro, e você cria esse ambiente, o que se chama de sistema complexo de mídia e política, em que há uma interação constante na produção do noticiário com essas duas lógicas em operação. Na teoria da comunicação política tradicional, se fala muito da profissionalização das equipes de comunicação política, dos marqueteiros políticos, para lidar com as lógicas midiáticas, necessariamente a construção de equipes de relações públicas para conseguir se adaptar a essas lógicas, essas gramáticas de atuação do jornalismo profissional, para que se crie eventos completamente midiáticos para ter audiência e colocar o político na imprensa. Então, se trata especificamente de um contexto extremamente burocratizado de produção da informação, não só pelos jornalistas, que operam pelas lógicas dos valores da profissão, como também dos políticos que tentam compor equipes extremamente capacitadas para operar essas gramáticas de visibilidade midiática. Tradicionalmente existe esse modelozinho da relação que envolve três grupos de atores.
A mídia, que produz a reportagem, os editoriais, os comentários e a análise, produz o material informativo e opinativo midiático de tradução dos fatos. Os atores sociopolíticos, que envolvem não somente partidos, lideranças políticas, como organizações políticas, grupos de pressão e os próprios governos, que tentam lidar com essas lógicas midiáticas para ter exposição, para de fato ter visibilidade, alcance, serem lembrados pela opinião pública. E a audiência. Tradicionalmente a audiência ela passa de um paradigma de uma audiência passiva, que somente recebia na abordagem teórica o material, um insumo informativo e não tinha nenhum tipo de resposta sobre aquilo, para uma abordagem muito mais interpretativa, de formação de comunidades, de recepção, de um processo ativo de interpretação do material informativo e formação de comunidades de análise dessa informação. E aí se chega às transformações da comunicação política nos digitais. Eu gosto muito dessa citação de um artigo bem incipiente, pioneiro do Blumer e Kavanagh, que eles falam que os grandes players do jornalismo político não controlam mais o campo que antes comandavam. E aí você tem alguns conceitos importantes, como a liberação do polo emissor. Antes você tinha um conceito extremamente fundamental de gatekeeping. Todo o material informativo, o processo de visibilidade midiática, ele passava por filtros, por canais, que, como eu mostrei, eram muito poucos canais, que faziam a seleção de quais atores, quais fontes, quais enquadramentos iriam chegar ao público. Com a internet, com a digitalização da comunicação política, você tem o que se chama de liberação do polo emissor, ou seja, qualquer cidadão pode criar um blog e, a partir daquela plataforma, produzir informação, produzir opinião, dizer o que eles acham sobre os eventos políticos e chegar a atingir uma audiência determinada. Então, isso se chama de liberação do polo emissor, um processo criativo de participação da audiência, que as pessoas também podem produzir informação. O Castells, numa abordagem mais de movimento social, chama isso de autocomunicação de massa, porque esse processo de liberação ele foi tão popularizado, tão massificado, que hoje muita gente consegue produzir autocomunicação, processos de cobertura midiática altamente individualizados em massa, por exemplo, de protestos, de tais coberturas de streaming de vídeo, que as pessoas, durante o acontecimento, durante o desenrolar dos eventos, vão cobrindo a partir de streamings, de coberturas com o próprio celular. Uma ideia que também é importante de dar conta dessas transformações na comunicação política é o que se chama de aceleração da fragmentação e da pluralização da comunicação, que é uma análise que o Bruce Bimber propõe também ainda antes de 2000, dos anos 2000, que ele fala que essa liberação do polo emissor, essa possibilidade de você ter muitos emissores de comunicação, ele fragmenta a comunicação política. Então, você tinha antes um contexto extremamente uniformizado, burocratizado de jornalismo profissional. Agora você tem uma série de lógicas competindo pela atenção da audiência. Isso leva de um lado a fragmentação da audiência. A audiência ela deixa de ser concentrada em poucos veículos e passa a ser distribuída em um conjunto muito grande de atores, e a pluralização, ou seja, essas lógicas elas não operam necessariamente mais pela lógica do jornalismo profissional. Elas podem operar por lógicas completamente diferentes, como a produção de memes, como a produção de jornalismo partidarizado, jornalismo sindicalizado, outras lógicas que vêm nascendo com a comunicação digital. Surge nesse contexto a ideia de modelos de jornalismo cidadão, que são grupos de pessoas que cobrem eventos políticos. Isso leva necessariamente a uma confusão das fronteiras entre o jornalismo profissional, burocrático das empresas, e a produção amadora de jornalistas em blogs, que estão operando não necessariamente, nem sempre, pelos princípios do jornalismo profissional, que acaba levando a uma desburocratização da comunicação política. Então, quando se fala de transformações da comunicação política digital, tem algumas características importantes que são a descentralização dos meios de comunicação, a fragmentação, a individualização, pluralidade de lógicas e ambientes de autoescolha. Então, você tem na internet, você é bombardeado o tempo todo por fontes comunicacionais completamente diferentes, algumas que operam pela lógica de midiática tradicional,
outras completamente distintas que vão comentar, que vão tentar propor uma zoeira sobre o processo político e operar por outras lógicas, às vezes lógicas de memes, de trolls, e isso leva a um ambiente de alta escolha informacional muito fragmentado, muito plural. O conceito que eu acho que dá conta melhor desse sistema altamente complexo é um conceito do Andrew Chadwick, que se chama sistema midiático híbrido, que são uma certa abordagem que ela tenta dar conta não necessariamente da substituição de um modelo de massa por um modelo digital, mas necessariamente pelo convívio, pelo imbricamento, pela hibridização de lógicas. Então, o que o Chadwick propõe é que não se estude uma substituição de modelos. Não seria a ideia de propor que antes você operava por um sistema de massa e hoje você opera por um sistema completamente distinto de comunicação em rede, individualizada e fragmentada. Não necessariamente. Todos os estudos mais importantes internacionais que dão conta de resultados sobre quais são os processos de consumo de informação das pessoas mostram que os sistemas tradicionais, os sistemas de massa, ainda são os principais canais de consumo informacional. O que o sistema midiático híbrido tenta dar conta é necessariamente entre a lógica de relacionamento entre a comunicação de massa antiga e a comunicação contemporânea. Então ele tenta dar conta não da substituição dos meios antigos pelos meios mais novos, mas necessariamente de como um interrelaciona a comunicação, influencia a comunicação do outro. Ele dá como exemplo uma série de técnicas que Donald Trump utilizou e vem utilizou na eleição e vem utilizando no governo, de utilizar o seu Twitter pessoal como uma forma de influenciar também a agenda noticiosa da imprensa tradicional. Então, não é necessariamente a ideia de você, na comunicação digital, criar vínculos desintermediados que não passam pelos gatekeepers do jornalismo tradicional, dos meios de comunicação de massa, mas utilizar necessariamente os meios digital também para influenciar a agenda de cobertura dos veículos tradicionais. Então, o sistema midiático híbrido é um conceito que tenta dar conta dessa hibridização de lógicas tradicionais e contemporâneas. O Chadwick propõe duas tendências nesse sistema midiático híbrido, que é a adaptação de atores tradicionais da mídia e da política para os canais digitais. Então ele tenta dar conta, de um lado, de como que a imprensa tradicional, os veículos de comunicação de massa, eles se adaptam às lógicas digitais e modificam seus processos de comunicação para sobreviver e também distribuir seus conteúdos na internet. Isso da mídia e da política, então ele dá conta dos partidos, desenvolvendo novas estratégias para atingir diretamente o público, e também a emergência de novos personagens, o que ele chama de nativos digitais, que eles não tinham lastro na comunicação de massa, ou seja, eles não vêm necessariamente, não constroem carreiras no jornalismo tradicional ou não vêm da política tradicional e conseguem necessariamente ter muita audiência, ter uma construção de visibilidade que ela começa no digital e depois vai passando lentamente aos meios de massa. Então ele mostra essas duas tendências. O que leva a uma série de novos relacionamentos entre mídia e política. Se a gente tinha antes um quadro de muita uniformidade de comunicação política, pouca escolha, ou seja, poucos meios comunicacionais que fazem o gatekeeping, que selecionam, filtram e disponibilizam as informações, as notícias da população, você passa a ter um quadro de alta escolha midiática, o que leva a uma multiplicação imensa das fontes informacionais. Essas pessoas antes, elas tenderiam a se informar a partir de uma ou duas revistas, um rádio, uma TV. Hoje você tem centenas de fontes que vão detalhar e reenquadrar a informação nas mídias sociais. Esses novos relacionamentos também, eu vou comentar bastante isso nas próximas aulas, que é o surgimento de intermediários digitais, ou seja, a plataformização da web, atuando como intermediários digitais entre as empresas de comunicação tradicional e o público. Quando você tem o surgimento de Facebook, Twitter, essas plataformas que concentram muita audiência, elas atuam como um intermediário digital entre os veículos de produção de informação
Então, um jornal que vai para o Facebook, ele atua de alguma forma a partir desse intermediário. O Facebook é um novo intermediário que de alguma forma consegue filtrar, reordenar, reclassificar como funciona o fluxo de informação dos veículos jornalísticos e políticos tradicionais. Esses conceitos de intermediários digitais estão muito ligados à ideia de plataformização da web, que é o surgimento de algoritmos para mediar o fluxo informacional. Então, esses intermediários, eles não são digamos, orgânicos, eles atuam, eles operam, eles conseguem mediar, eles funcionam como uma nova instância de distribuição dos fluxos informacionais a partir da atuação dos algoritmos. Eu vou falar bastante disso na aula sobre jornalismo. E esses sistemas midiáticos híbridos, a partir dessas plataformas de mídias sociais, como o Facebook, como o Twitter, eles acabam rompendo com algumas lógicas locais de poder. Então, se você tinha antes um sistema midiático que, no caso brasileiro, era completamente oligopolizado por poucas famílias, que elas conseguiam filtrar e distribuir a partir de lógicas próprias, quais são os atores políticos, sociais que conseguem ter exposição midiática. Isso funcionaria dentro de uma dinâmica de poder local, da relação entre os políticos, os partidos e as empresas de comunicação, as lógicas jornalísticas. Os sistemas midiáticos híbridos, a plataformização da web, as mídias sociais, elas acabam rompendo, desorganizando de alguma forma essas lógicas, porque um conjunto de atores que atua nas franjas do sistema político consegue se apropriar dessas lógicas de comunicação digitais e romper com esse sistema de distribuição de visibilidade. Então, como exemplo, o Jair Messias Bolsonaro, o candidato de direita que foi eleito presidente no Brasil, ele, mesmo sem ter tempo de televisão, sem ter muita cobertura nos últimos 4 anos, entre 2014 e 2018, ele tinha cobertura muito episódica, muito residual na imprensa tradicional. Mesmo assim, ele conseguiu construir uma imagem pública, ele conseguiu ser conhecido pelo público, de alguma forma tangenciando os sistemas de comunicação tradicionais e utilizando fortemente máquinas de comunicação digital no Facebook, no WhatsApp, para que ele conseguisse circular a sua imagem. Isso leva a um certo reordenamento da assimetria de poder e dos relacionamentos de política nacional a partir dessas plataformas que são completamente transnacionais. Então, eu vou falar um pouco disso nas próximas aulas. Essa é a literatura que eu embasei a aula de hoje, alguns estudos recentes, alguns estudos mais clássicos sobre o processo de fragmentação, de transformação da comunicação política digital. A gente se vê na próxima aula. Obrigado. Tchau, tchau.